Olá, sejam bem-vindos na nossa aula sobre educação e neurociência da dor. É o primeiro passo, a primeira aula do nosso seminário Hérnia de Disco sem cirurgia. Então, eu quero compartilhar com você um método natural, baseado no movimento e nos princípios de educação em dor. Mesmo que você já tenha exames de imagem com diagnóstico de hérnia de disco, degeneração discal, protusão, osteófitos, desgaste, nada disso vai ter relação com a dor que você sente. Isso de acordo com as pesquisas atuais. Então é isso que eu quero compartilhar com você, tá? Mas aí você deve estar pensando assim, né? Quem é ele para estar afirmando isso? Muito bem, meu nome é Marcelo Rocha, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia, especialista em dor pelo Einstein. Tenho 15 anos de formação e de experiência no tratamento da dor. Desenvolvi uma metodologia, né? Eu levei alguns anos aí pensando nessa metodologia, em como que eu posso entregar um produto para você que está sofrendo aí com dor lombar, de forma prática, fácil, onde você vai poder aplicar aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua viagem de lazer e com excelentes resultados através de uma metodologia totalmente natural. E eu desenvolvi isso a partir de uma necessidade pessoal, porque eu sofri com dor lombar por um pouquinho mais de 10 anos e isso me levou a estudar dor. Então, a minha missão hoje é levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Porque hoje em dia a fisioterapia ela está dividida em fisioterapia hands-on, fisioterapia hands-off. Ou seja, fisioterapia com as mãos e sem as mãos. A maioria das pessoas vai ter excelentes resultados com a fisioterapia sem as mãos. Porque a gente dá o empoderamento ao paciente, ele passa a ter um papel ativo, ele sai da condição de paciente e passa a ter tomada de decisão no seu tratamento. E é disso que eu quero falar com você nessa aula. Vamos começar sobre os princípios em educação e neurociência da dor. E qual é a minha missão com esse seminário sobre hérnia de disco sem cirurgia? Minha missão é diminuir o subtratamento e diminuir o subdiagnóstico. Para que isso? Para que a gente possa evitar cirurgias desnecessárias. Então, com isso, eu vou conseguir ajudar um número maior de pessoas. Porque o que eu venho observando aqui na minha prática clínica? A metodologia que eu utilizo com uma pessoa só no meu consultório, eu percebi que eu poderia, ao invés de falar isso para uma pessoa só, eu posso falar através da internet para várias pessoas, para centenas de pessoas, para milhares de pessoas ao mesmo tempo, usando essa metodologia que eu coloquei e que eu utilizo aqui no consultório e fiz essa organização em videoaulas, como se fosse uma escadinha. Então, primeiro degrau, segundo degrau. Se você melhora no primeiro degrau, seu tratamento acaba ali. Se você ainda não melhorou, você vai subindo o degrau, você vai tendo oportunidades de melhorar, explorando o movimento. Então, um grande desafio hoje é conscientizar o paciente, você que sofre com dor lombar crônica, né? E também conscientizar o profissional de saúde que os achados de imagem, o que aparece ali na ressonância magnética, não tem relação com a dor lombar que você sente. Então, o que acontece? Principalmente quando a dor é crônica, tá? Então, a dor ela tem relação com crenças limitantes. Então, achar que a coluna é fraca, achar que tem uma má postura, não existe uma postura ideal.
já te adianto isso, né? Abaixar, não existe uma forma de você se abaixar certa ou errada cientificamente, tá? Você vai sentir dor muito mais pelo medo, né? Ou seja, você vai começar a alterar o seu comportamento, você vai desenvolver medo de se abaixar, medo de fazer a atividade física que você gosta, medo de correr porque você ouviu algum profissional de saúde falando que correr impacta o disco. Isso não existe, tá? Então é por isso que você precisa conhecer os princípios de educação e neurociência da dor. Então, acredito eu que isso é uma boa justificativa e são bons argumentos para você continuar comigo aqui nessa aula do nosso seminário sobre hérnia de disco sem cirurgia. Vamos lá? Então, vamos falar sobre as inovações na área da saúde. Vocês concordam que, se a gente for pensar hoje em diabetes, uma pessoa hoje que tem diabetes, ela vive muito melhor do que antigamente. Por quê? Por causa das inovações na área da saúde. Então, essas pessoas foram tendo qualidade de vida. Concorda? Agora, vamos ver em relação à dor lombar. Então, se desenvolveu diversas formas de fazer exame, principalmente exames de imagem. E vocês acham que essas inovações contribuíram para a melhora do tratamento da dor lombar? As pesquisas mostram que não. Com a dor lombar foi ao contrário. Por quê? Dor tem envolvimento com emoção e sentimento de medo. Só da pessoa ver o exame de imagem, ela desenvolve um medo e associa aquela imagem com a dor. Com isso, tem aumento de dor. Então, há 20 anos atrás, a dor lombar era a 15ª causa de afastamento do trabalho. Atualmente é a primeira. Então, o que a gente observa também é que pessoas que têm dor lombar e pessoas que não têm dor lombar, em 80% dos casos, eu vou até anotar isso aqui, em 80% dos exames de imagem entre pessoas que têm dor e pessoas que não têm dor são semelhantes. Então, a gente não pode dar um diagnóstico precisamente de dor lombar, nem fazer uma indicação cirúrgica simplesmente através de um exame. Bem, então, eu tenho uma nova proposta para você, tá? Eu quero te apresentar os princípios da educação em dor, nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? A proposta é te tornar mais ativo na sua recuperação, seu papel vai ser fundamental, tá? Dentro aí desse processo de reabilitação. E uma observação muito importante, só você pode se curar. Eu posso te ajudar, eu posso ser um meio de comunicação entre a metodologia e você. Mas se você quiser aplicar, se você se esforçar, pode ser a sua melhor chance de melhorar e você pode contar comigo. Você pode conseguir isso sozinho, tá? Eu levei um pouquinho mais de 10 anos, mas eu posso encurtar esse caminho para você, tá bom? Então, vamos lá dar sequência na aula. Então, vamos começar falando sobre dor. Definição de dor. É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial. O que significa isso? A dor, ela pode ter relação com uma lesão, se for aguda, antes de 3 meses, real ou potencial, ou seja, só de você imaginar um sofrimento, seu cérebro é capaz de produzir dor sem ter tido uma lesão, tá? Você pode sentir, por exemplo, a dor que o outro sente, só de imaginar, só de ver a possibilidade de alguém estar sofrendo ou machucado, certo? Descrita em termos de lesão. Então, essa é a definição da IASP, que é a Associação Internacional
de estudo da dor, tá? Então agora a gente vai dar sequência aí, aprofundando mais nos princípios de educação e neurociência da dor. Vamos lá? Vamos começar a falar agora sobre educação e neurociência da dor. Lembrando que você, querendo ou não, seu sistema nervoso central já vai começar a passar pelo processo de plasticidade. Com isso você vai diminuir o medo em relação à dor que você sente e, em consequência, ter um alívio da dor já por neuromodulação através dessa comunicação. Porque você sabia que a comunicação ela pode alterar a química do nosso cérebro, do seu cérebro? É isso mesmo. Isso é muito interessante. Então, pensando nisso, vamos falar sobre a neurofisiologia da dor. Agora eu tenho que ser um neurocientista para eu conseguir tratar a minha dor. Claro que não. Eu vou falar de uma forma super simples, tá? Então essas letras aqui significam, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central. Então a dor ela é uma percepção como outra qualquer. É como se eu tocar aqui nesse quadro e sentir que ele é duro, tocar no gelo, sentir que é gelado, meus receptores térmicos captam aquela informação, né? O sistema nervoso periférico capta a informação, leva para a medula, da medula vai para o cérebro. No cérebro, no sistema nervoso central, é que ele interpreta aquela informação que ele recebeu e eu percebo que aquilo ali é gelado. Eu percebo que a superfície é quente, tá? Então, não existe receptores de dor. Existe receptor térmico, químico e mecânico. E a dor, ela está 100% no cérebro. Pacientes com dor crônica, pacientes que sentem dor, né, precisam entender sobre dor. É o primeiro passo. Todas as diretrizes hoje me levam a iniciar um tratamento com educação em dor. Sem isso, dificilmente você vai ter resultado, tá? Então, o que acontece aqui? Dor aguda, ela vai até 3 meses. A dor fisiológica, ela pode durar 1 mês. Então, eu vou te dar um exemplo. Você se abaixou de uma forma rápida e brusca para pegar alguma coisa no chão, estirou um ligamento da coluna. É como torcer um tornozelo. Vai ficar doendo. Na coluna dói mais do que o normal, né? Então isso deixa assustado. Então existe uma evolução clínica natural. 80% das dores lombares vai melhorar sozinho, sem você fazer nada, dentro de 1 mês. Só que leva 1 mês e você quer se livrar da dor em 1 semana. Aí começa a entrar em desespero. Se você conhece educação em dor, não tem desespero. Você sabe que a dor aguda vai até 3 meses depois de ter uma lesão. Dor aguda só tem relação com uma lesão. A dor fisiológica pode durar até 1 mês, tá? Você pode sentir dor durante até 3 meses. Também vai ser normal, depois que cicatrizar, vai ficar tudo bem. Só que, às vezes, o sistema chamado dor, ele falha. Tudo cicatriza, continua doendo após 3 meses. É uma dor persistente, uma dor crônica. Já não tem relação com uma lesão. Vai ter relação com o sistema nervoso central, tá? Mas uma coisa muito importante é o seguinte. Dor. A dor, ela está relacionada com o sistema de proteção do nosso corpo. Ele é o nosso 5º sinal vital. Então, a gente tem que mudar a nossa forma de lidar com a dor. Então, eu te convido a reconceitualizar a dor. Então, eu te faço uma pergunta. É ruim sentir dor? Dor é ruim? Você vai pensar e vai dizer, claro que é ruim. Eu concordo com você, eu concordo que é chato, é desagradável sentir dor, tá? Porém, ela é o nosso 5º sinal vital, está relacionado com um sistema de proteção e sobrevivência, tá? Sem a dor,
nós não conseguiríamos ter chegado vivos até aqui. Foi graças à dor. Quem não sente dor corre risco de vida a qualquer momento, tá? Então tem uma inflamação, alguma inflamação ou alguma condição interna nos órgãos muito grave, e como a gente não... Imagina que a gente eliminou a dor da nossa vida. Não tem nada para avisar que tem algo grave acontecendo e a gente pode morrer. E assim no dia a dia, tá? Então a dor, ela é um sistema de alarme muito inteligente. Como se fosse uma casa e um ladrão colocasse a mão ali na grade para subir, para entrar na casa, o alarme toca. Ela indica o quê? Uma ameaça, tá? Porém, esse alarme ele pode ficar super sensível e disparar por qualquer motivo. Uma simples folha cai de uma árvore, toca ali na grade, né? No alarme, toca no alarme, dispara esse alarme, e não é nenhum invasor, não é nenhuma ameaça. Foi só uma folha caindo da árvore, que tocou ali na cerca elétrica, né? E aí dispara esse alarme. Então a dor crônica é assim, é aquele alarme que está super sensível. Bate um vento, vai correr, vai abaixar, vai fazer uma simples faxina em casa, já soma com estresse, já soma com medo, né? Alterações de comportamento, crenças. Isso tudo é combustível para a dor. Então, dor crônica não tem relação com lesão, tá? Não existe lesão mal cicatrizada. Dor aguda vai ter relação com uma lesão, tá? Aqui pode durar até 3 meses, aqui é quando passa de 3 meses. E existem formas de você regular esse alarme, e a gente vai ver isso, tá bom? Então, se a dor crônica não tem relação com a lesão, com achados de imagem, com alterações patológicas nas regiões anatômicas do corpo, com o que ela tem relação? Você está me dizendo que minha dor é psicológica? Não estou dizendo que sua dor é psicológica e nem para você interpretar isso de forma pejorativa. Na verdade, a psicologia ela é muito importante num papel multidimensional de uma abordagem de tratamento da dor. Muito importante, porque alterações psicológicas influenciam na percepção de dor. Mas o que eu quero te dizer é que sua dor é real e tem relação com alterações nos neurotransmissores. Os neurotransmissores é a comunicação entre os neurônios. Então, o que acontece aqui dentro num processo de dor crônica? Alterações como diminuição do neurotransmissor GABA, ele é diminuído. Com isso, entra cálcio na fenda sináptica entre os neurônios, vai sair magnésio. Com isso, diminui a produção de serotonina e mantém os neurônios em excitabilidade de forma constante, eles não relaxam. Por isso, essa é a explicação para a dor persistente. Não tem relação com hérnia de disco, por exemplo, em 98% dos casos. Então, agora que você já sabe, já detém esse conhecimento, vamos ver aqui que atitude você deve tomar para começar a equilibrar esses neurotransmissores e melhorar a modulação no cérebro. Primeiro, aceitação. Você deve aceitar que você tem dor crônica, mas para isso você tem que ser muito bem diagnosticado. Você não pode ser subdiagnosticado. Isso é importante, tá? Mas você já tem um parâmetro agora, que é toda dor que passa de 3 meses, ela é considerada crônica, tem mecanismo central. Isso já te ajuda, tá bom? Outra coisa, reconceitualizar a dor. A dor, por incrível que pareça, tá? Ela é a nossa amiga. Ela é muito boa pra gente, ela é nosso quinto sinal vital. Imagina o seguinte, uma pessoa que chegou no hospital, no CTI, acidente de carro,
o médico vai lá com um alfinete e espeta a perna. Se ela sentir dor, pô, esse paciente está bem, ele vai se recuperar. Se não tiver reação nenhuma, significa que o quadro é grave. Então, é só isso que eu quero passar para você. Reconceitualiza a dor, tá? Não tenta se livrar da dor, tenta entender. Ela está ligada à sobrevivência. Ela é o seu quinto sinal vital, tá? A dor está relacionada a aspectos comportamentais. O que você tem que fazer? Faça uma lista do que você faz no seu dia, tá? Acordo tal hora, vou para o trabalho, trabalho o dia inteiro, chego em casa cansado, não faço atividade física. Então você vai começar a mudar os seus hábitos. Você pode acordar cedo e fazer uma caminhada, de lá você vai para o trabalho, chega do trabalho, vai praticar um esporte, faz outra atividade física, começa a inserir atividades físicas ao longo do seu dia, ou seja, quebra a rotina, marca com seus amigos, retoma relacionamentos antigos, tá? Não entra no ciclo da depressão por causa da dor, sai dele. Aliás, é um convite que eu quero te fazer. A gente vai sair, um convite que eu tenho para te fazer é o seguinte: para sair do ciclo de medo, evitação do movimento, dor, medo, evitação do movimento, dor, a gente vai partir para o confronto. Vamos confrontar. E aí a gente vai quebrar esse ciclo, começar a fazer uma atividade física, ter um papel mais ativo na sua recuperação e dessa forma você vai conseguir resultados efetivos no tratamento da dor lombar. E outro aspecto interessante são as crenças limitantes. Então, relacionar dor com que a sua coluna é fraca, a sua coluna é de uma pessoa de 80 anos, porque você viu no exame, você tem hérnia de disco, correr causa impacto na coluna, a culpa é do colchão, não tem nada a ver. Existe só a percepção da dor no cérebro, seus aspectos multidimensionais, e você vai conseguir bons resultados só fazendo isso aqui, ó. Alteração de comportamento, quebra de rotina. Porque no cérebro não tem uma área específica para dor. A mesma área que você sente medo, motivação, comportamento social, tomada de decisões, é a mesma área que tem comprometimento da dor. Olha quanta coisa fica comprometida, quanta coisa envolvida por causa da dor, tá? Então isso aqui é um ponto chave, tá bom? Isso aqui também, ó. Eu sinto dor porque minha postura é horrível. Não tem nexo, não tem relação científica, tá? Às vezes já até se acreditou nisso, mas hoje em dia não. Tudo bem? Além de você trabalhar as mudanças comportamentais e no sistema de crenças, você deve trabalhar sua respiração. A respiração, ela deve ser... Esses são exercícios lentos, profundos e usando o diafragma. Então, muito fácil de você fazer. Você pode fazer isso em pé, sentado ou deitado, tá? Você vai colocar uma das mãos no tórax, aqui na parte de cima do seu tórax, e a outra mão na barriga. E você vai respirar pelo nariz e vai movimentar só a sua barriga, só a mão de baixo. Não vai entrar a parte de cima, que são músculos acessórios. A gente só utiliza essa musculatura aqui para respirar quando está fazendo exercício extenuante ou quando está ansioso ou com medo. Tá? Do contrário, quando a gente está relaxado, a gente deve ter uma respiração mais basal, usando o diafragma. As costelas devem abrir levemente para fora e a barriga infla um pouquinho. Tá? Então é dessa forma que você deve respirar. E se você praticar isso durante 5 a 10 minutos por dia, você vai conseguir excelentes resultados. Outra coisa é se expor gradualmente ao movimento. Então, se você sente dor fazendo uma caminhada de 15 minutos, caminha 10 minutos.
Se você não consegue caminhar, anda de bicicleta. Então, você não pode ficar parado, porque o movimento é muito importante para fazer essa modulação da dor no cérebro e também pela produção de opioides endógenos, tá? Muito obrigado a você que ficou até o final dessa aula. Na segunda aula, eu vou falar especificamente sobre o movimento que nós vamos fazer para tratar uma hérnia de disco sem cirurgia. Então eu vou falar como eu apliquei em mim e como eu aplico com os pacientes aqui no consultório. Então eu vou reproduzir de forma fiel, como se você e eu estivéssemos aqui no consultório fazendo um atendimento presencial. Tá bom? Um grande abraço!